Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando nos arrependemos, deixamos de viver nas trevas para viver na luz, junto de Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos afastados, longe da presença do Senhor, nós temos o costume de colocar a culpa de tudo o que acontece nas outras pessoas. Então nós queremos julgar, nós queremos dar a nossa opinião, nós queremos imaginar que tudo seria mais fácil ou melhor se as coisas tivessem acontecido da forma que nós pensamos. Existe dentro de nós um sentimento de insatisfação, diversos sentimentos negativos, tristeza, angústia, medo, raiva, ódio, ansiedade, assim como outras coisas que nós sentimos que machucam o nosso coração e incomodam o nosso espírito. Então nós vivemos num estado de perturbação. Qualquer palavra machuca o nosso coração, existem pensamentos que nos fazem chorar e nós vivemos como se estivéssemos dentro de uma prisão. Só que essa prisão ela é mental. Às vezes não aconteceu nada de diferente no seu dia, mas parece que tudo o que acontece é alguma coisa que gatilha, uma lembrança dentro de você, que você lembra as coisas que não consegue lidar. Quando a gente vive em negação, tudo o que nós falamos é o que está dentro do nosso coração. E você consegue perceber pessoas em negação, elas conseguem reassociar todas as coisas ao ponto ao qual ela não está sabendo lidar. Então em tudo que acontece ela precisa colocar a culpa em alguém. Como se as pessoas tivessem sido injustas, como se não fosse aquilo ou isso. Justiça só vem de Deus. Eu não sei se você sabe disso. Nós, na nossa ignorância, na nossa falta de sabedoria, queremos atribuir os frutos do Espírito Santo e as virtudes de Deus às pessoas. E isso não acontece. E nós vivemos uma ilusão. E quando nós despertamos, nós nos sentimos perdidos. Porque não conseguimos viver essa vida diferente. Isso que Jesus propõe. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a ter consciência dessa vida espiritual. E principalmente, nós descobrimos que nós não somos perfeitos. Da mesma forma que nós erramos, todos erraram, todos pecaram, todos estavam destituídos da graça e da glória de Deus. Se a gente vai lá na palavra do Senhor, em Colossenses 1, versículo 13, 14, 21 e 22, a palavra do Senhor ela diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Então Paulo, nessa carta aos Colossenses, ele está descrevendo um pouco o pecado, as trevas e tudo aquilo que nos escraviza, que longe da palavra nós não conseguimos entender. Cada um de nós vai carregar uma cruz nessa vida, um acontecimento que ele vai criar uma marca dentro da nossa vida. Antes daquilo parecia que a gente era feliz e depois daquilo parece que a nossa vida se tornou uma desgraça. E você coloca o nome de quem você quiser nesse acontecimento. Os erros das pessoas, elas não podem mudar o nosso propósito. Todos vão errar.
Todos vão precisar passar por um ponto de arrependimento onde ele vai conseguir reconhecer naquele instante que ele não foi uma boa pessoa, que ele não agiu da forma certa, que ele não fez o melhor e, o mais importante, que ele vivia perdido, que não sabia o que estava fazendo, que não aproveitou as oportunidades que Deus deu. E tá tudo bem. Todos nós vamos passar por esse processo de arrependimento. Só que o mesmo ponto onde a escuridão é tamanha que a gente não consiga ver nada, que eu me sinto perdido, sozinho, abandonado, sem chão, sem rumo, que eu sinto vontade até de tirar a própria vida, é o lugar que eu consigo reconhecer melhor a escuridão. E quando nós lemos a palavra de Deus e a luz de Jesus chega naquele lugar, quando você olha à sua volta, sabe o que você enxerga? Que você estava preso, que você estava acorrentado sobre aquilo, que você era um escravo daquilo. Você não tinha o controle que você pensou que tinha, não tinha as escolhas que achou que poderia. No final, a gente vai vivendo e vai fazendo e vai aprendendo a aceitar as coisas que acontecem. Não quer dizer que nós somos felizes, quer dizer que nós aprendemos a suportar a dor e a tristeza. Ele nos libertou do poder da escuridão. Olha como a escuridão ela tem um poder. Que poder é esse? De nos cegar, de não conseguirmos confiar, de não termos a certeza, de não poder ver. Então, por mais que nós tenhamos a capacidade de ver, se a luz de Jesus não estiver naquele lugar, o poder da escuridão nos cega. E Deus, quando Ele chega, Ele nos liberta desse lugar. Ele nos mostra algo diferente e nos trouxe com segurança para o reino do seu Filho amado. É muito louco isso. Eu não conseguiria traduzir para vocês com palavras, porque só vai entender o dia que você passar por isso. Mas é como se aquela velha vida, ela colocasse um conjunto de pensamentos dentro de você que é impossível você abrir mão daquelas coisas. Você nunca iria conseguir deixar de fazer, você nunca conseguiria deixar de sentir, porque a vida inteira aquilo te infernizou, ou aquilo eram os teus sonhos e aqueles eram os teus objetivos. E quando Jesus ele chega, ele deixa tão claro as coisas, ele mostra tão perfeitamente a razão de nós acreditarmos em certas coisas, aonde o diabo nos amarrou, aonde ele pegou, o que ele fez, o que nós fizemos, como nós reagimos, a forma que tirava a gente do controle, o jeito que gatilhava, o tipo de pessoa que nós gostávamos, por que nós escolhemos errado, e assim, e a gente vem entendendo todas essas coisas, não para voltar e condenar essas pessoas, porque o evangelho não é sobre condenação, mas é sobre salvação, e a vida é sobre nós. É sobre nós e o relacionamento que nós temos com Deus, não é sobre os outros. Todos erraram. Todos erraram. Então é como se eu tivesse saído daquele lugar extremamente perturbado, daquele inferno astral, e entrado num reino, em algum lugar onde eu sou respeitado, onde os meus pensamentos eles têm tranquilidade, aonde eu posso viver em paz e em segurança, e aonde eu sou amado, não apenas julgado, não apenas condenado, mas também respeitado. E aonde as coisas que eu faço têm valor. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Quem que vai lá nos libertar dessas amarras? Quem que pode perdoar os pecados? Quem que faz com que nós possamos obedecer a Deus, ao Espírito Santo? Quem derrama em nós o seu Espírito, nos dá bons sentimentos, dá bênçãos, dá dons? Tudo nessa vida precisa ser comprado ou trocado. Nós precisamos trabalhar muito tempo para conquistar algumas coisas. Mas Deus não. Deus dá tudo isso gratuitamente e é o melhor que nós podemos ter nessa vida. Porque não adianta nada você conquistar o mundo inteiro e viver como se não tivesse uma alma, não conseguir se encontrar em nenhum lugar, não conseguir estar feliz com nada, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue se divertir, não consegue conversar com outras pessoas, não consegue estar bem em lugar nenhum, não consegue nada. Então, será que essa vida está sendo vivida ao lado de Deus? Ou não, você ainda não teve um encontro com o Senhor? Porque para mim é muito claro, e às vezes eu sou repetitivo, eu sou. Porque eu falo que Deus coloca dentro do meu coração, porque o mesmo lugar que todos nós erramos,
é quando nós acreditamos nas coisas que, para ser feliz, nós podemos ser sem Jesus, que eu não preciso me arrepender, que a culpa é das outras pessoas. Nós precisamos passar por esse processo de arrependimento, porque sem isso, as janelas da nossa alma elas não se abrem, a luz ela não entra dentro de nós, nós não percebemos a sujeira que está dentro de nós e tudo aquilo que nos incomoda e tudo aquilo que nos machuca. Então, quem pode perdoar pecado? É Jesus. Quem vai nos libertar dessa escuridão? É Jesus. Como que ele vai fazer isso? Não é da forma que nós pensamos, que você vai ligar para alguém, que vai vir na tua casa, que essa pessoa vai chegar e a hora que você chegar tá tudo limpo. Não. Nós precisamos buscar a sua presença, ler a palavra de Deus, conversar com o Senhor, pensar na nossa vida, ouvir os louvores, parar de viver aquele hábito, aquele ciclo vicioso que nós vivíamos, aquela rotina chata, onde você tem os mesmos costumes de falar as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras, os mesmos comentários, os mesmos xingamentos, e é tudo igual, parece aquilo uma prisão. O inferno é a repetição de tudo aquilo que nós não suportamos viver. E a glória de Deus, a liberdade e a paz de você poder estar em qualquer lugar e estar tudo bem. Seja num ponto de ônibus, seja no caminho do trabalho, seja andando de bicicleta, seja numa academia, seja em qualquer lugar. Nós não temos mais a necessidade de pessoas perto para não nos sentirmos mais sozinhos, porque a presença de Deus completa os nossos sentimentos e tranquiliza, porque nós sentimos que os nossos pecados eles foram perdoados. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Como eu sei que eu estou longe de Deus? Pelas coisas más que vocês faziam e pensavam. Olha como a batalha espiritual ela está na nossa mente. Às vezes eu falo isso, eu sinto que tem gente que não consegue aceitar, que é o Espírito Santo que fala conosco, ou é o diabo que está falando conosco. Então ele fala a tal ponto de escravizar a tua mente, de te obrigar a fazer coisas. Uma das coisas que ele faz, você imaginar o que os outros estão pensando. Então você deixa de fazer as coisas no momento que você acha que tem que fazer, porque se você responder uma mensagem rápido demais, vai parecer que você estava esperando aquela mensagem. Mas você não estava? Será que eu tenho que demonstrar mentira às pessoas para parecer que eu estou desprendido? Porque eu acho que se eu falar a verdade, outra pessoa ela vai me usar? Cara, essa é a escravidão do diabo. Eu tenho de liberdade de fazer o que eu precisar fazer, porque eu não estou aqui vivendo a minha vida pela opinião das pessoas. Eu estou vivendo a minha vida pela graça de Deus e para agradar o Senhor e para obedecer ao Senhor. Quando eu ajudo uma pessoa, eu não sei se ela vai receber, eu não sei se ela vai ser grata, eu não sei nada e para mim também pouco importa. O meu prazer está em servir o Senhor e não em agradar as pessoas, porque eu sei que um dia essas pessoas elas vão olhar lá para trás, quando elas tiverem um encontro com Jesus e tiverem revisitando as cenas da sua vida e vai lembrar, poxa, alguém tentou anunciar a mensagem para mim. E todos os dias Deus tenta tocar o nosso coração com alguma coisa. E você escolhe se você quer ficar com amor ou com ódio, se você quer perdoar ou quer culpar. Só que aquilo que nós damos ao outro é aquilo que nós vamos receber. Se eu dou ódio, eu recebo ódio. Se eu coloco a culpa, eu recebo culpa. Se eu busco a razão, ela quer ter a razão. Isso diz muito sobre nós e se Deus está longe ou Deus está perto. Isso acontece por quê? Porque nós somos inimigos de Deus. Se nós vivemos uma batalha espiritual, de que lado que você está, criatura? Se você está fazendo mal para as pessoas, fazendo mal para você mesmo, de que lado você está? Se os teus pensamentos eles não são bons, se os teus sentimentos não são bons, você só sente aquilo que você pensa. Enquanto você continuar pensando coisas más, você vai continuar sentindo coisas más. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a pensar em coisas boas e a sentir coisas boas. E aquela escuridão e aquelas trevas que existia dentro de nós, ela vai sair. História triste todo mundo tem. Pai omisso sempre vai existir. Pessoas que deixaram todo mundo solto aí, seguindo o mundo, sem nenhuma repreensão, e sempre vai ter. Por mais triste que a tua história seja,
Isso não indica que você pode ser uma pessoa que faz o que você quer, do jeito que você quer, que você prejudica outras pessoas, e as pessoas que você prejudicou têm que entender o mal que você fez. Elas precisam te perdoar. Quem perdoa é Jesus. Nós não vamos conseguir escapar daquilo que nós tivermos que passar. É como se você quisesse dizer que alguém poderia ter tirado a cruz de Jesus, e aí você culpa essa pessoa. Ninguém poderia tirar a cruz de Jesus, porque ele veio justamente para isso. Mas agora, por meio da morte do Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos. Deus, ele sacrificou o seu único Filho numa cruz, para que não precisassem mais ser oferecidos sacrifícios para tirar pecados, para que aquela desobediência lá de trás, do Jardim do Éden, de Adão e Eva, tivesse acabado, para que nós pudéssemos ter uma alternativa, um nome que nós pudéssemos chamar, um nome que nós pudéssemos evocar. Quando começarem as opressões na sua cabeça, quando os teus sentimentos estiverem ruins, lembra sempre desse nome. Jesus, ele pode te ajudar. Você não precisa fazer a oração mais perfeita do mundo, porque quando nós falamos o nome dele, o Espírito Santo vem, e é ele quem nos ensina como orar, através de gemidos inexprimíveis, através de coisas que nós não compreendemos, através de lágrimas. E a cura, ela começa assim, cada vez que ao invés de procurar as pessoas, nós procuramos Jesus. E aí nós deixamos de ser inimigos de Deus para tornar amigos dele. Porque dentro dos nossos pensamentos só tem coisa boa. Dentro do nosso comportamento é o bem que é refletido. Ninguém pode fazer o bem sem Jesus Cristo. Ninguém. Por mais que você olhe alguém e ache que essa pessoa é boa, ela é boa enquanto você não ferir os interesses dela, porque ela vai olhar para você e vai pensar e vai justificar. E segundo os ensinamentos humanos, isso pode até parecer que tenha razão em algum motivo, mas será que é a forma que Deus pensa? Será que é a forma que Deus ensina? Então, quando nós nos tornamos amigos de Deus, o que acontece? A fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo nem mancha e nem culpa. Então, aquele sentimento de culpa, ele sai de dentro de nós. O perdão dos nossos pecados é o que? Eu não sentir mais culpa, não tenho mais mancha na minha cabeça, eu não tenho dúvida, eu não quero mais colocar a culpa em ninguém, eu não quero mais achar que se uma coisa tivesse acontecido eu seria feliz, ou se lá atrás eu pudesse ter escolhido diferente, as coisas elas seriam diferentes. Nós não podemos mudar o agora. O agora, ele só cabe ser aceito. Lá atrás nós não tínhamos Deus, nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós não escolhíamos aquilo que o Espírito Santo, nós não tínhamos nos arrependido, nós não tínhamos sabedoria, nós éramos escravos da escuridão, nós vivíamos no meio das trevas, infernizando as pessoas e sendo infernizado pelas pessoas. Não tinha como fazer nada diferente. Você pode ficar nesse exercício mental de voltar um tempo na tua vida e tentar. Você só está jogando o presente fora. Nós não vamos chegar em lugar nenhum desse jeito. Se a gente vai em 2 Coríntios 5, versículo 17, 20 e 21, a palavra do Senhor ela diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo, ele continua com o mesmo pensamento da carta aos Colossenses, e foi o que eu relatei no começo. Que é impossível a gente imaginar essa vida e esses sentimentos. Para mim foi uma bênção de Deus poder ter tido depressão por tanto tempo,
por poder escrever por tanto tempo os meus sentimentos, porque eu não entendia muito bem o que eu fazia, mas eu não gostava do que eu sentia. E escrever aquelas palavras aliviava o meu coração. Detalhar, pensar a razão e tudo, eu sempre pensei. Então, cada vez que eu passava por esse processo e colocava no papel, eu imprimia aquele dia da minha vida e tudo que aqueles espíritos maus colocavam em mim, e a distância que eu vivia de Deus e como eu era inimigo de Deus. E eu consigo falar isso porque hoje eu sinto algo que eu nunca senti. Se eu fosse escrever o que eu sinto, é totalmente diferente. Não tem mais dependência emocional. Não sinto que algo precisa acontecer porque a minha vida depende disso. Eu posso acordar todos os dias de manhã e buscar o Senhor e não achar que eu estou perdendo tempo, que eu poderia acordar mais tarde, nem dar uma desculpa para não obedecer ao Senhor. Hoje eu encontro paz, encontro tranquilidade. Hoje eu consigo perceber os meus sentimentos nos mínimos detalhes. Quando eu erro, eu já sinto que os meus sentimentos não estão bons. E eu paro e já me arrependo e tento fazer diferente. Ao invés de ficar convivendo com as coisas e encontrando uma razão para se sentir mal, eu prefiro orar, colocar nas mãos de Deus, ajoelhar, ouvir os louvores, cantar. Nem sempre é fácil, porque às vezes a gente se deixa levar por pensamentos que não vão mudar nada. Então nós temos que tirar os pensamentos das coisas, no que os outros vão pensar, e pensar no que Deus vai pensar. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Então nós nos tornaremos diferentes. Você vai conhecer uma pessoa antes e uma pessoa depois. Ninguém nasce unido com Cristo. Coloca isso na sua cabeça. É um relacionamento que nós construímos através da palavra de Deus, porque não tem como aumentar a nossa fé sem a palavra de Deus. Não tem como você ser unido com Cristo, uma nova pessoa, só frequentando a igreja. Não tem como. É muito pouco. É como se eu te desse comida uma vez por semana. É muito pouco. Nós temos uma necessidade diária. A palavra diz, ore continuamente. Se a gente vê os Salmos, a frequência que Davi procurava o Senhor, o que alegrava ele. Ah, mas a minha vida é corrida. Você pode ler uma Bíblia na tua casa, você pode acordar antes. Quando a gente quer, a gente arruma jeito. Eu tenho certeza que se eu falasse, olha, eu vou te dar 1 milhão. Duvido que você ia pôr qualquer coisa como objetivo que impedisse de você conseguir isso. Eu duvido. Porque quando é do nosso interesse, a gente arruma um jeito. Quando não é, a gente quer arrotar uma virtude que não tem, pôr a culpa em alguma coisa. Se você não tem tempo para alimentar a tua alma, você não tem tempo para viver nada de bom nessa vida. Porque se você acredita que é o teu trabalho, que é a necessidade, que é o dinheiro, que é... Cara, você vai chegar a um ponto que talvez isso possa estar faltando. Um dia isso vai sobrar. Só que aí você vai perceber que o tempo que passou foi muito grande. E você chegou lá e não era nada daquilo que você pensava. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E é assim que eu me sinto. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Então eu olho lá atrás, todo o tempo que eu perdi, como eu poderia ter gastado esse tempo melhor, mas está tudo bem. O importante é que hoje eu não jogo mais tempo fora. Você continua jogando tempo fora? Você já conseguiu acertar a tua rotina? Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu li em qualquer horário, não tinha um ponto assim, vai ser agora, vai ser aqui, esse é o meu horário, esse é o meu... Não tinha. Sempre que eu não me sentia bem, eu pegava a palavra e ficava lendo. Eu não entendia nada. Não pensa que a sabedoria que graças a Deus eu tenho hoje, eu tinha no passado, eu não tinha. E eu não tinha nem com quem conversar e nem com quem explicar. Hoje você consegue ainda colocar na internet, mas antigamente não era assim. Antes você teria que ficar procurando o site, as coisas, não dá nem para confiar. Mas eu sabia que, mesmo não entendendo aquelas palavras, o meu coração ele se acalmava. Então isso tinha se tornado um hábito. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu não sabendo. É como se alguém servisse uma comida que eu não sei como eles cozinham. Eu não sei como é feito, de repente, algum tipo de alimento, mas isso aqui não me alimenta e é gostoso. Então nós temos que procurar o Senhor da forma que nós estamos.
Não ficar esperando, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros. E você precisa entender que a tua vida ela vai mudar, os teus sentimentos vai mudar. Hoje você pode ser inimigo de Deus, amanhã não. Mas é através do arrependimento, é através da palavra de Deus. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. O que ele está fazendo? Evangelizando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou evangelizando, pedindo em nome de Cristo para vocês pararem para prestar atenção nos seus sentimentos, na vida de vocês. Se não existe nada que você precisa se arrepender, se desculpar, conversar com Deus. E talvez você já começa numa prisão mental. Ai, porque vai voltar? Ai, não vai voltar nada, é nova criatura, já não tem mais o passado. Para de querer adivinhar o que Deus vai fazer, da forma que Ele vai fazer. Senão Deus já está fazendo a obra e você está aí sofrendo, já imaginando o resultado. O nosso papel aqui é se arrepender e adorar o Senhor. O nosso papel é falar de Jesus e testemunhar. Esse é o nosso papel. Passou disso, é o diabo querendo colocar alguma coisa na tua cabeça. Se Deus não fizer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, aí já não tem Deus. Aí eu já paro de orar, já paro de buscar, já paro de tudo. Esse é o interesseiro, esses são os amigos que a gente tem, essa é a relação que a gente tem. Esse é o divórcio, essa é a separação. Não faz o que eu quero, tchau. Só que os relacionamentos que Deus coloca dentro de nós são diferentes. É aquilo que eu falo, a escuridão que a pessoa vive, o lugar que ela habita, o sentimento de perdido e tudo aquilo ela não pode conseguir fazer nada diferente. Eu não vou olhar essa pessoa e culpar ela, pelo amor de Deus. Se nós começamos uma relação sem Jesus, nunca vai existir amor. Então nós começamos errado, eu não vou olhar outra pessoa e vou culpar, eu vou culpar a mim mesmo. E tá tudo bem, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero estar pedindo como se Deus estivesse pedindo. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos de Deus. Quem nos transforma é Deus. Quem modifica o nosso coração é Deus. Nós não podemos fazer coisas que eu observava no passado, principalmente mulheres. Elas acham que elas vão pegar o Zé Droguinha, vai pegar um cara que tem um monte de problema, que ele tá ali tudo ruim a vida, sabe? E vai ajudar essa pessoa. E porque ela ajudou, essa pessoa vai tornar um escravo. E aí ela vai ficar jogando na cara da pessoa que quando ela conheceu ele era assim, e que não sei o que, e aquela converseira inteira. Quem transforma a nossa vida é Jesus. Você está querendo roubar a glória de Deus? Você está querendo ajudar alguém para ser o teu escravo? Sabe, isso é uma atrocidade. Para com isso. Eu ajudo as pessoas não porque as pessoas vão me trazer algum tipo de benefício ou nada, mas porque eu estou cumprindo a vontade de Deus. Não é porque eu sou melhor que ninguém, eu não sou nada. Eu sou apenas alguém que serve. E assim precisa ser você também, alguém que serve. Maior é aquele que serve, porque você tem algo para oferecer para alguém, algo que vem de Deus, algo que é o próprio Deus, algo que demonstra que você não é inimigo de Deus, mas amigo dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós chegamos a Jesus, nós temos todos os pecados do mundo e Ele não tem nenhum. E é Ele quem vem e remove os nossos pecados. É Ele quem tira tudo isso e leva ao Senhor para que nós possamos nos reconciliar, para que Ele possa confiar em nós. Nós precisamos de Jesus. Você entende porque às vezes parece que eu fico pegando no pé de imagem, de santo, de mãezinha? Aonde está escrito aqui que os nossos pecados são libertados por outra coisa? Você pode buscar qualquer coisa que você imagina que seja Deus, mas o único que tem esse poder de nos libertar, de tirar a escuridão. Pensa na sua vida, sendo honesto e franco. Você está feliz? Os teus sentimentos, eles estão bons? Você está conseguindo ter uma relação normal com a comida? Você tem dependência emocional de alguma coisa? Você tem ciúmes? Você costuma xingar? Você grita? Você faz fofoca?
Você mente, mesmo que seja mentiras bobas, tipo, não estou em casa, você estando. Isso só sai da nossa vida com Jesus. Se a vida inteira você foi assim e continua sentindo esses sentimentos, tem alguma coisa errada no que você acredita. Nós precisamos passar pelo processo de ser uma nova criatura. E olha o final, vivamos de acordo com a vontade de Deus. A nossa conversão serve para quê? Para fazer a vontade de Deus. Não é para fazer a nossa vontade. A nossa oração serve para quê? Para fazer a vontade de Deus. Não é para que aconteça o que eu quero. A bênção de Deus serve para quê? Para fazer a vontade de Deus. Então, no final, tudo é sobre a vontade de Deus. É tudo você ser uma nova criatura, deixar de sentir esses sentimentos ruins, essas perturbações, essas escuridões, essa escravização que aconteceu com nós durante a vida inteira. Passa pelo arrependimento. Se você não acha que tem nada para se arrepender, continua buscando a palavra, continua buscando. Tem coisas que elas duram tempo. Nós vivemos uma vida inteira errada e queremos num segundo tirar tudo que existe de ruim dentro de nós. Não funciona assim. Mas aos poucos, dia a dia, folha por folha, louvor por louvor, evangelização, nós vamos seguindo e nós vamos chegar lá. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que você consiga se arrepender, que você comece o processo de conversão, que você leia a palavra de Deus, escute louvores. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.